Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com o Manual Duolingo com exercícios resolvidos de Programação Matemática do Departamento de Computação do Estudo de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal do Ouro Preto. Vamos então para o próximo modelo que nós estamos abordando, que é justamente o modelo de número 4. Mistura de minérios com metas. Então vamos lá. Uma mineradora recebe uma encomenda para produzir 6.000 toneladas de minério atendendo a especificação abaixo. Então nós temos o elemento químico, teor mínimo permitido e teor máximo permitido. A novidade dos dois modelos anteriores é que agora nós temos uma meta aqui. Então existe uma meta, mas existe um teor mínimo e um teor máximo. Sabendo que essa encomenda pode ser atendida a partir de um conjunto de pilhas de minérios cuja composição e disponibilidade são relacionadas a seguir, justamente a mesma tabela que nós vimos anteriormente. A tabela a seguir classifica os parâmetros de controle em 5 critérios: irrelevante, importante, muito importante no caso é o I, muito importante é MI, crítico C, muito crítico é MC, cujos pesos também são apresentados. Então, nós temos aqui o critério, o peso do critério. Então nós temos os nossos parâmetros, o ferro, AL2, A3, P, PPC e HE, e o critério de cada um desses parâmetros. Considere ainda os seguintes pesos para comparar os diversos parâmetros de controle entre si. Então, nós temos aqui o parâmetro e o peso de comparação. Por quê? Porque aqui existem dois tipos de peso. Um critério em relação à importância de cada um dos parâmetros, e ele vai ter um critério. E quando eu vou comparar os meus parâmetros, eu também coloco um peso de comparação. Então, vamos entender isso no Excel, que com a tabela fica bem fácil entender o que nós temos com essas duas informações. Então, qual a estratégia da mineradora para atender ao pedido de forma que as especificações de qualidade estejam mais próximas das metas especificadas? Observação: considere que a penalidade pelo desvio de atendimento à meta é igual ao produto do peso de comparação pelo peso do critério. Então, vamos multiplicar aqui o peso do critério vezes o peso de comparação. E aí vai ser o peso do critério de cada um dos parâmetros vezes o peso de comparação vezes cada um dos parâmetros. Isso aqui fica bem fácil de visualizar aqui no Excel. Ó. Nós temos aqui, então, o peso da comparação de cada um dos parâmetros e depois nós temos o peso do critério. Então, o que importa é o peso do desvio da meta, que vai ser 1 vezes 5, que é 5, 100 vezes 0 dá 0, 1000 vezes 100 dá 100.000, 10 vezes 10 dá 100 e 1 vezes 1 dá 0. Por que 1 vezes 1 dá 0? Porque conforme nós podemos ver aqui, na realidade o critério desse outro é 0. Então, na realidade, ele está errado ali na figura no Excel. Na realidade, é 0 vezes 1. Por isso, ele dá o resultado final de 0. Então, as contas que nós vimos são justamente as que nós acabamos de falar. Ó. O MI tinha um valor de 5. Então, 5 vezes 1 dá 5. O AL2O3 é 0. Então, 0 vezes 100 dá 0. Esse daqui é MC. O MC é 100. 100 vezes 1000 dá 100.000. E assim por diante. Esse daqui tem o C que é 10. 10 vezes 10 é 100. Esse daqui é 0. 0 vezes 1 dá 0. Então, na realidade, onde estava 1 ali no Excel, na realidade é 0. Bom, dando continuidade aqui, então, nós temos as entradas do modelo. O que muda, o que tem de novo aqui, é o seguinte. Nós temos o TR, J, que é o teor desejável para o parâmetro J no produto final em porcentagem, o WT, DTJ, que é o peso do desvio da meta para o parâmetro J, DTNJ, que é o desvio negativo da meta para o parâmetro J em toneladas, e DTPJ, que é o desvio positivo da meta para o parâmetro J, também em toneladas. O resto continua igual. Nós temos então as seguintes variáveis de decisão. X1, quantidade de minério a ser retirada da pilha I, em toneladas, e YI, 1 se a pilha I for utilizada e 0 caso contrário. Embora aqui na questão ele não fale, no modelo ele considera como base o modelo da questão 3, e nós tínhamos a seguinte restrição aqui, conforme nós podemos ver. Só pode retomar apenas múltiplos de 10 toneladas e que cada pilha só pode retornar um mínimo de 500 toneladas, tá bom? Então, embora ele não tenha escrito isso no anunciado, a questão 4, o modelo da questão 4 leva isso em consideração. Indo aqui para o modelo,
a maior parte nós já vimos anteriormente. O que muda é a função objetivo. Essas duas nós já tínhamos anteriormente. Isso aqui também, para baixo, nós já tínhamos anteriormente. Vamos aqui então para a função objetivo. Algo muito importante em exercícios como esse é que nós não queremos, o objetivo aqui não é minimizar o custo. Observe que na função objetivo nós nem temos informação do custo. Nesse modelo em específico, o que nós queremos é minimizar os desvios. Então, nesse modelo, da maneira que ele está escrito, ele vai minimizar os desvios a qualquer custo. Então, ele vai apresentar qualquer custo, ele não está importando o custo, que diminua o desvio do produto final. Então, observe aqui que isso daqui é a penalidade, o WDTJ, e esse daqui também é a penalidade. Então, a função objetiva vai ser justamente a somatória da multiplicação do desvio vezes quanto ele desviou negativo, que é o DTNJ, esse é o negativo, mais o desvio vezes quanto ele desviou para mais, o desvio positivo. Aqui ele pode também ter escrevido da seguinte maneira, ele poderia ter escrito WDTJ, aí parênteses, vezes, né, parênteses, DTNJ mais DTPJ. Então ele poderia ter tirado esse daqui, colocado isso daqui entre parênteses, né, esse primeiro termo com esse segundo, somando, e aí multiplicava justamente essa soma pelo WDTJ. É a mesma coisa, só escrevendo de maneira diferente. Então, o que nós estamos fazendo, essa é a penalidade do desvio, esses dois, e esse aqui é justamente quanto eu desviei. Em cada um dos parâmetros, ou eu vou desviar para mais, ou eu vou desviar para menos. Sempre um dos dois vai ser zero. Então, é apenas uma observação isso, porque ou eu desvio para mais, ou eu desvio para menos. Eu não posso ter um desvio tanto para mais quanto para menos. Então, aqui eu vou ter essa nova restrição, que funciona da seguinte maneira. É uma equação idêntica, na realidade, às duas anteriores. Nas duas anteriores, nós tínhamos aqui um sinal de menor igual e maior igual, justamente porque existe um desvio que eu posso ter entre o parâmetro mínimo e o parâmetro máximo. É permitido. Nessa aqui não. Nessa aqui é diferente. Por quê? Porque nós temos aqui o TIJ, que é o teor do parâmetro J na pilha I, vezes o TRJ, que é justamente o teor desejável para o parâmetro J no produto final, vezes X. E aí eu vou ter um desvio negativo, que é o DTNJ, mais o desvio positivo. Então, se eu desviei para mais, eu vou ter que subtrair. Se eu desviei para menos, eu vou ter que somar. E aí isso vai ser igual a zero. Por quê? Por que eu tenho que colocar igual a zero? Porque eu quero descobrir justamente se eu tenho um desvio negativo ou se eu tenho um desvio positivo. E o modelo é só isso. O objetivo vai ser justamente minimizar esses dois valores, levando em consideração o peso que existe do WDTJ. O resto do modelo é igual. Aqui nós definimos que só podemos utilizar a quantidade da pilha que nós temos. Devemos ter no nosso produto final a quantidade exigida. Nessas equações aqui, nós definimos a quantidade que tem que ser múltiplo de 10. Nessa outra, nós informamos que nós vamos pegar uma porcentagem de cada, podemos pegar uma porcentagem daquela pilha, e se nós pegarmos daquela pilha, nós vamos ter um YI igual a 1, porque o YI é uma variável binária. Se o YI for igual a 1, logo, se eu pegar daquela pilha, eu vou ter que pegar uma quantidade maior do que 500. Por quê? Porque o RET_min é igual a 500. Quando eu pego 500 e multiplico por 1, o nosso XI daquela pilha tem que ser maior ou igual a 500. Então, num ID RET_I tem que ser positivo inteiro. E o nosso YI tem que ser 0 ou 1, tem que ser binário. E com isso nós temos aqui a planilha no Lingo, no Excel, que vai ser utilizado por Lingo. Nós temos aqui todas as informações que estão indicadas, já temos aqui a solução final, conforme nós podemos ver.
E o modelo é bem simples, é a mesma coisa que nós vimos anteriormente, minimizar a somatória da multiplicação WDTJ vezes DTNJ mais a multiplicação de WDTJ com DTPJ, que é multiplicar os desvios para mais o desvio para menos. E aí nós temos também justamente essa nova restrição, que a meta da qualidade deve ser buscada para cada parâmetro J. Então aqui nós vamos descobrir qual é o desvio negativo e justamente qual será o desvio positivo. E esse é justamente o modelo desse problema. Então ele traz aqui as informações, podemos ver a solução, ver como que ficou a mistura, o desvio positivo e o desvio negativo. Bom, então outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais.